Fala galera, mais um episódio aqui do Allcast. Hoje a gente está com a Bia Lambert, ela é stag do time de Cultura e Desenvolvimento da Loft. Para quem não conhece a Loft, ela vai falar mais sobre, mas é o mais recente unicórnio, né, do momento atual assim, do Brasil. Não é pouca coisa não. Bia, eu queria começar você se definindo assim. Eu acho legal a galera te entender para a gente tocar esse episódio. Quem é a Bia Lambert? Bom, acho que eu sou uma pessoa bem dinâmica, que gosta de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não gosto de ficar muito parada, então acho que é o motivo principal pelo qual eu me interessei por startup. Muita correria, foi uma coisa que me interessou muito na Loft, principalmente. Eu sempre quis muito essa questão de viver para cima e para baixo e conseguir fazer diferença dentro de um lugar. Então, eu acho que se eu fosse me definir hoje, eu diria, não sei se é uma definição, assim, se tem como se definir desse jeito, mas eu sou uma pessoa bem da correria mesmo, bem dinâmica. Irado, não, irado. E Bia, te perguntar, você sempre quis estagiar em startup? Então, Como é que foi isso? no começo, eu tinha muita vontade de trabalhar em empresas que fossem grandes e eu tivesse como criar um plano de carreira. Só que eu não tinha também muito conhecimento sobre startup. E aí, o primeiro conhecimento que eu tive com startup foi com a Glassdoor. E aí, eu vi essa questão de, meu, você tem espaço para crescer dentro de startup. Só que é totalmente diferente de uma empresa. Lá eu não tinha como crescer muito. Participei de uma vaga de uma área que era uma curva de aprendizado menor. Só que Aham. deu para conhecer bem a fundo de como que era ritmo de startup, como uma startup funcionava, como era muito mais acelerado e crescia muito mais rápido do que uma empresa normal. Então foi o primeiro contato que eu tive. E aí, depois disso, eu trabalhei numa agência, só que sempre ainda em ritmo de startup. Eu sempre depois desse primeiro conhecimento, eu comecei a admirar muito como que era o jeito de uma startup, como que funcionava. Então, eu já tinha muito essa cabeça de querer voltar. Acho que foi depois desse primeiro contato mesmo que eu comecei a admirar muito a forma de como uma startup funciona. E aí foi onde eu falei, meu, preciso voltar para esse mundo Irado. aí de startup. Que irado. E te perguntar, você foi jovem aprendiz, né? E Aham. como foi? É bem curiosidade mesmo, assim, por um ponto. Como é que você conseguiu o estágio lá na Glassdoor? Então, eu tinha bastante conhecido na Glassdoor. Dois amigos meus trabalhavam lá já, eles são da mesma faculdade que eu, inclusive. E aí, quando abriu vaga lá, essa vaga, inclusive, ela tinha uma rotatividade grande, a cada 6 meses trocava o time. Então, quando abriu lá, eles me deram um toque sobre essa vaga. Eu já conhecia um pouquinho da Love Mondays, que era Love Mondays, e hoje é Era, Glassdoor. sim. E aí eu me candidatei, participei do processo e foi basicamente isso. Deu super certo. Ah, maneiro. Maneiro. Tirou onda. E fala um pouquinho mais da Loft pra galera entender, pra gente poder entrar, porque, porra, você já faz, tipo, tem uma puta importância dentro, Aham. você faz um onboard na galera, principalmente a gente tá falando em época de pandemia. E fala mais um pouco sobre a Loft. Boa. A Loft, ela é uma startup voltada para o ramo imobiliário. Então, hoje a gente faz compra, reforma e venda de apartamentos. A gente atua quase em várias regiões de São Paulo. Hoje a gente também atua no Rio de Janeiro e São José. E também a gente atua no México. E aí a gente tem planos para conseguir escalar cada vez mais globalmente. Hoje eu cuido de onboarding na Loft. Eu entrei na Loft vai fazer 6 meses e eu acho que a Loft foi assim a minha subida na vida profissional, digamos assim. Antes eu trabalhei já em outras startups, trabalhei em agência, mas nunca foi tão mão na massa que nem é hoje. A Loft eu vejo que me deu muito ensinamento e muitas oportunidades. E é o que eu falei. Startup é um ritmo muito acelerado. Então, em 6 meses, eu aprendi muita coisa. Eu entrei na Loft em janeiro. Na semana seguinte que eu entrei, eu já estava com a responsa do onboard. O pessoal já estava super me ensinando. Eu era uma pessoa muito tímida. Muito tímida mesmo, de não conseguir ir na frente das pessoas, de não conseguir fazer reuniões, assim, one-on-one, sabe? E desde que Sim. eu entrei na Loft, eu consegui aprender como eu fui fazer o onboarding, né? Não podia ser tão tímida. Então, me ajudou muito nesse âmbito da minha vida. Irado. Não, é muito irado.
E explica um pouquinho mais sobre o que que é o onboard, né? O que que você tem feito Aham. assim no teu dia a dia, porque é confuso ainda, acho que para muitos universitários que estão ouvindo a gente. Boa. Bom, eu trabalhei já numa agência e lá, assim que eu entrei, eu fiquei sozinha há muito tempo, sabe. Eu acho que é muito ruim quando Aham. você entra numa empresa e você não é bem recebido. Tipo, quando você entra numa empresa e você fica sozinho, você não conhece ninguém, você não é apresentado, você não sabe as áreas da empresa, você não sabe onde as pessoas estão, você não sabe quais áreas tem dentro dessa empresa. E aí foi horrível. E quando eu entrei na Loft, eu tive um onboarding, eu pude por meio do onboarding eu pude entender como que é a cultura da Loft, como que são as áreas, como que é a estrutura organizacional, quais são as áreas importantes que constroem a Loft. Não todas são importantes, então é bem um resumo de cada área, e é bem legal isso. Com quem eu podia falar se eu precisasse de alguma coisa, então foi por meio do onboarding que eu pude aprender tudo isso. Hoje acho que a gente tem um estudo que, por meio do onboarding, você consegue reduzir, diminuir, na verdade, a curva de aprendizado de uma pessoa quando ela entra. Então, geralmente, quando uma pessoa Irado. entra numa empresa, ela demora de ou mais meses para conseguir entrar no ritmo da empresa. E por meio do onboarding, você consegue reduzir isso. Então, o onboarding é basicamente isso: você fazer uma apresentação em alguns dias de imersão sobre a empresa, onde você pode dividir em pilares que são importantes a pessoa conhecer a respeito dessa empresa. Então, por exemplo, cultura, estrutura organizacional, produtos da empresa. Então é bem legal, porque você consegue conhecer gente, consegue conhecer as áreas, consegue conhecer sobre a empresa que você está. Então é basicamente sobre isso, aliás, basicamente isso que o onboarding faz. E é legal esse ponto não só do onboarding, mas falar sobre startup, porque a forma que eu te conheci mostra o quanto uma startup fomenta os seus colaboradores e vice-versa, sabe? Uhum. Porque o teu conteúdo, para quem não sabe, gente, a Bia, como ela toma conta do onboarding, ela criou todo um PPT, né, um PowerPoint lindão, um slide lá sobre todo como é que é o onboarding, que ela usa lá para os próprios colaboradores. E isso foi disponibilizado pela Associação Brasileira de Startups, por exemplo. E chegou na newsletter para, porra, milhares de pessoas. Eu vi lá, pum, peguei, e quem tava lá, ela. O nome dela no final e tal, muito foda. E aí depois eu vi o Florian postando, né, o CEO, Uhum. e mó buzz. E, cara, olha que legal, né? Tipo assim, uma hashtag Sim, com certeza. que, porra, tem gente que olha, fala assim, a hashtag não faz nada, tipo, você com uma baita importância, fazendo um onboard de galera sênior e um monte de coisa, né? Não Sim, é sim. só, é um onboarding real, de geral, e vocês estão contratando muita gente, né? Até isso é Sim, um ponto. sim. Quantas pessoas por mês, mais ou menos, vocês estão contratando? Mais ou menos por mês entra cerca de 80 pessoas para mais na Loft. E aí entra, assim, de todo nível, Muito louco, né, hierárquico. cara? Tá Então, louco. é uma estagiária que faz o onboarding para gestor, para diretor. É bem legal essa oportunidade que a Loft dá. Isso é muito foda, isso é muito foda. Irado. Uhum. E, Bia, quais desafios que você está sentindo assim? Você falou que era tímida, Isso. que, pô, tinha dificuldade com algumas coisas. E quais desafios você enfrenta no teu dia a dia e como você está fazendo assim para superar? Boa. Quando eu entrei, o primeiro desafio foi superar a timidez. Me deu um frio na barriga horrível de precisar apresentar coisa para um monte de gente. Só que eu tive muita ajuda, o pessoal do meu time super esteve do meu lado em todas as etapas desse processo. Então foi bem legal, porque eles me tranquilizaram, me ensinaram como que funcionava tudo direitinho. Ninguém virou para mim e me empurrou, tipo, vai e faz. Teve bastante ajuda antes de eu conseguir me Legal. soltar. Eu tive bastante conversa, bastante apoio. Hoje eu acho que o desafio que eu enfrento depois de meses é conseguir fazer sempre que as pessoas que entram na Loft estejam se sentindo acolhidas, mesmo estando virtualmente. E, assim, é um desafio que tem dado Legal. certo. As pessoas sempre dão um feedback super, super legal, um retorno super legal de meu, é a primeira vez que eu entro numa empresa e eu sou tão, tão bem, tem tanta atenção em mim, me sinto super acolhido, então tem dado certo, só que eu acho que isso é um desafio constante, né? Porque se você não mantém no ritmo, as pessoas vão parar de se sentir dessa forma. Então, Sim, meu desafio semanal aí é fazer com que as pessoas se sintam tão acolhidas como se elas estivessem presencialmente. legal. Baita desafio, por sinal, né? Sim, Porque com você estava certeza. acostumado a fazer presencialmente, né? Do nada teve que, pum, dar uma pivotada e Pois fazer é. tudo digital, né?
Sim, sim, sim. Foi tipo ritmo de startup mesmo, do dia pra noite, mas foi super legal o resultado. Irado. E te perguntar, Bia, quais ferramentas, o que que você tem usado para poder se aprimorar como estagiária dentro do estágio? Tipo, o curso que você tem feito. Para quem não sabe, né, a gente não falou, mas você faz RP, né, Relações Aham. Públicas, aí em São. O que que você tem feito? É muito associado à parte de universitário ali, a parte acadêmica, para matar a prova e tal, ou você está realmente, tipo, estudando também coisas relacionadas a onboarding, a, sei lá, coisas teu dia a dia? Bom, eu acho que, o onboarding ele tem muito a ver com o meu curso, Relações Públicas é um curso bem abrangente. O onboarding ele é bem ligado com a comunicação interna da empresa, então sobre você manter todos os seus funcionários alinhados desde o primeiro contato que eles têm com a empresa, então isso é bem legal, eu tenho vivido isso, na prática que eu aprendi na faculdade. Mas constantemente eu tento me atualizar, peço conteúdos que sejam, bons para o meu aprimoramento na Loft, meu gestor me Sim. passa alguns artigos, às vezes, algum material que eu preciso aprender. Eles são bem experientes, o pessoal do meu time, então, às vezes, pode acontecer de ter alguma gíria, assim, algum termo em inglês que a gente usa hoje, que eu ainda estou aprendendo. Então, eles sempre, sempre, sempre me perguntam se eu tô por dentro. Por exemplo, tem algumas coisas de RH que eu não entendo e eu tô bem inserida nessa área de RH hoje, que, assim, RH é muito old, né? Tipo, de se falar assim, hoje a gente se chama de people, Aham. mas a gente, como eu tô bem inserida nesse mercado, eles sempre procuram me perguntar se eu tô entendendo bem, me passar conteúdo para eu aprender, marcar reunião comigo one on one pra gente conseguir conversar a respeito do que eu não entendi. Inclusive eu tive uma reunião para falar com uma das pessoas do meu time a respeito de vários termos assim de RH que são bons para eu aprender, então constantemente eu procuro dar uma estudada em relação essa parte essa área, aliás, que eu tô inserida hoje. Sim. É legal porque tudo que você citou, quase tudo, né, tá muito relacionado a você usar o teu gestor como mentor, né, tua Exato, gestor, gestora. exato. Né. Mas tu sempre teve essa prática ou veio muito com esse mundo mais, tipo, insano, assim, de startup? Porque o que que tu acha? Eu acho que eu sempre fui assim de estudar. Eu tive um período antes, quando eu estava em outras empresas, de ficar meio assim à deriva, sabe, sem aprender, Aham. sem ter o que fazer. E nesse meio tempo eu falei, meu, eu não vou ficar parada, eu não vou perder esse tempo fazendo nada, ficando em rede social, vou aproveitar ou estudar para faculdade. Aí foi nesse meio tempo que eu comecei a estudar mais para faculdade, porque eu tinha tempo, né? Eu Aham. comecei a mexer mais no LinkedIn, então foi quando eu virei até heavy user do LinkedIn, comecei a fazer mais Foda. networking, comecei a conhecer mais gente. Inclusive, eu consegui um dos meus empregos antes da Loft pelo LinkedIn, então foi uma Que coisa. foda. Exato, foi uma coisa que eu aprendi. Baita case. Exatamente, eu nunca gostei, assim, de ficar parada, à deriva. E aí, quando eu Aham. entrei na Loft, era um mundo totalmente diferente para mim, eu nunca tive contato com o mercado imobiliário antes, então eu tive que, sugar totalmente o conteúdo, os aprendizados que o meu gestor e meu time tinham para aprender cada vez mais. Maneiro. Não, tirou onda. E te perguntar, Bia, assim, qual dica você daria para a galera que está ouvindo a gente aqui, para melhor se preparar para poder estagiar numa startup? Eu acho que é ser você mesmo, porque hoje as startups são bem modernas, então o pessoal não liga para esse negócio de tatuagem, para piercing, eles querem uma pessoa que seja dinâmica, que seja mão na massa, eles querem ver resultado rápido, então entrega de qualidade também. Então eu acho que é basicamente você ser você mesmo, ser sincero na hora da entrevista, se dedicar muito e ver se é isso que você quer mesmo, porque eu me candidatei na época da vaga da Loft, porque eu gostava muito do que eu fazia já, eu gosto de comunicação interna, gostava essa questão de onboarding me interessava, então eu fui eu Legal. mesma, eu procurei estudar sobre também a Loft, para conseguir me desenvolver mais na entrevista e, meu, eu fui sincera, sabe, falei sobre os meus objetivos, falei sobre o que eu queria, falei por que que eu o que que eu vi em comum entre mim e a Loft, então foi basicamente isso, eu fui eu mesma, eu fui sincera e é isso que eu dou de dica hoje para as pessoas. Foda. Maneiro, maneiro. E Bia,
vamos lá. A gente está chegando no final. Eu queria te perguntar, você é heavy user de algum aplicativo? Queria saber se você daria alguma dica de aplicativo para essa galera que está assistindo. Um aplicativo que está no teu celular. Aí. Boa. Eu sou heavy user hoje ainda de LinkedIn e de Instagram. Gosto bastante. Eu não uso tanto o Instagram para meio profissional, mas assim, se for indicar um aplicativo profissional, o LinkedIn é total ainda o aplicativo que eu mais uso. Gosto muito porque dá para se atualizar Bom, constantemente sobre o mercado, sobre notícias, dá para você fazer um networking legal. Eu fui achada por você e por outras empresas por meio do LinkedIn, então se não fosse o LinkedIn, a gente nem ia ter se conhecido. sem dúvida. Então, com certeza, eu sou heavy user de LinkedIn e o Instagram, né? O Instagram, para uso pessoal, eu curto bastante também. Também. Não, é irado porque quem tá ouvindo isso vai achar até que a gente combinou, tá? Porque eu falo tanto de LinkedIn que a galera fica até bolada já. Ah, meu Mas, Instagram, cara, o LinkedIn é muito bom, é muito bom. Ele abre portas é muito assim foda. e também faz você ter um networking com pessoas incríveis. Legal. Não, e é legal que tu fala do Instagram, porque existem ainda universitários que não usam, tá? Aham. Exi Mas, de qualquer forma, é assim, complementando, né, como é que eu uso o LinkedIn, o Instagram. Assim, eu tenho porque eu tenho que fazer como trabalho, então eu tenho que Sim, com postar, gerar certeza. conteúdo, mas eu consumo bastante conteúdo de qualidade lá dentro, cara. Tem uma Sim, galera sim, bem sim. forte e tem uma galera do LinkedIn que é muito forte no LinkedIn, que não é tão forte no Instagram. E aí Sim, você consegue ter um fácil acesso, um tráfego trocado, né? Tipo assim, talvez você não consiga falar com ele no LinkedIn tão facilmente, dependendo da situação, mas no Instagram fica mais exato. fácil. Então é um É, ponto fora. eu não uso hoje o LinkedIn para meio profissional, porque, o onboarding O não Insta, né? O precisa Insta. disso. O Insta, desculpa, o Instagram. Ah, tá. Só que o Instagram é uma ótima ferramenta para meio profissional. Tem muita gente que consegue, Sem visibilidade dúvida. pra caramba pelo Instagram. Pelo Instagram também você consegue muito reconhecimento. E óbvio, provavelmente a maioria dos universitários, adolescentes hoje, usam mais o Instagram do que o LinkedIn, só que, meu, por meio do Instagram você consegue divulgar suas coisas que estão no LinkedIn, então faz total sentido você usar o Instagram como forma Sim. de ferramenta profissional também. Inclusive, eu fiz um webinar acho que em março, e, meu, eu divulguei no Instagram, então, com certeza o alcance lá Sim. também é super ótimo. Foda, não, foda. Bia, te agradecer, muito irado, acho que deu uma visão legal pra galera entender a importância que um stag tem, tipo, a gente tem, eu tenho certeza que você é uma nova líder, tipo, daqui a pouco. Por tudo que você tá fazendo, a Tomara. forma como você tá falando, o pouco que você, tipo, o pouco tempo que tu ficou, o quanto você se desenvolveu, mesmo, tipo, pô, a gente não se conhece tanto, mas, cara, a forma que tu fala, a forma que tu funciona, muito foda mesmo, obrigado por estar aqui. E se a galera quiser te achar, como é que faz? Meu, LinkedIn é Beatriz Lambert ou o Insta é Beawt, é Beawlt. É isso. Aí são as ferramentas que eu mais uso, mas também se precisar do WhatsApp, a gente tá aí. E, meu, também te agradecer Fechado. aí pela oportunidade, super bate-papo legal e adoro conversar com você e com o pessoal aí. Então, valeu aí pela oportunidade. Valeu, Bia. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, galera.